Olha que coisa curiosa, né? Ontem a gente viu um monte de jornalistas falando: não, Lula fez um ótimo encontro com o Trump elogiou o Trump chamou o Lula de dinâmico, o Lula reviveu das cinzas, olha só que maravilha, que coisa espetacular o Lula indo encontrar com o Trump. Eu falei para vocês que isso é lorota, né? Na verdade ficou muito claro que o Lula fugiu dos encontros lá com o Trump, não quis falar com a imprensa, tentou fazer um negócio controlado ali na embaixada, onde ele podia controlar o sistema, e não conseguiu nada lá nos Estados Unidos, se ferrou no encontro com o Trump, o encontro foi terrível, mas a imprensa aqui no Brasil estava todo mundo, viva o Lula conseguiu, e não sei o que lá. Mas agora sai a Thaís Oyama com uma informação aqui, ó, que o Lula tem um plano B em curso, ou seja, isso aqui mostra, antes de mais nada, que o tal do encontro ontem com o Trump não foi tão bom assim não, tá? O Lula continua pensando o que ele vai fazer, se ele vai continuar realmente candidato ou não, né? Como eu falei para vocês, eu acho que vai ser o Lula mesmo, tá? Eles não vão trocar o Lula porque simplesmente não tem outro nome que eles possam colocar no lugar. Mas que sem dúvida alguma eles estão preocupados, você pode ter certeza, tá? Eles estão falando aqui sobre 3 nomes do plano B: o Fernando Haddad, o Camilo Santana e agora botaram o Geraldo Alckmin. É o que eu falo para vocês, o Geraldo Alckmin é o mais complicado de todos. Mas tem um porém que eles estão lembrando nessa reportagem aqui que eu não tinha me tocado e que realmente faz diferença, tá? Se o Geraldo Alckmin for o candidato, não dá tempo mais dele trocar de partido, lembra? A janela partidária fechou lá no início de abril. Então, se ele quisesse migrar para o PT, o Geraldo Alckmin teria que ter migrado lá no início de abril. Então agora ele teria que concorrer com o número 40, que é o número do PSB, não pode concorrer com o número 13. Já pensou? Será que o PT toparia apoiar um candidato sem o número 13 nas urnas? Eu não sei. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Senhor Rubio, um marco para o Brasil, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Lula candidato tem plano B em curso, né? A gente já sabe disso, essa discussão não é nova. O que eu acho interessante é trazer isso justamente agora, depois do encontro com o Trump, que segundo os jornais, aquilo, não, mas foi uma maravilha, mas foi uma coisa fantástica, foi muito bom, o Lula reviveu das cinzas. Esse pessoal já está percebendo, eles têm os trackings internos lá, né? Aliás, falar em tracking interno, você lembra que alguns dias atrás o PT lançou esse negócio que não, que nos trackings internos aqui está mostrando que o Lula subiu 2, 3 pontos, e ao longo dessa semana saiu um monte de pesquisa eleitoral e não vimos nenhuma subida não. Sabe o que era esse negócio então no final das contas? Era o desespero, cara. É o Lula desesperado, porque ele tá vendo que ele vai sofrer um baque enorme com essa derrota do Bessias e da dosimetria. Ele tá ferrado com essa história, e aí ele nesse desespero tá tentando fazer coisa para melhorar, para superar essa derrota dele e não tá conseguindo, né? E vamos ver como é que vão ser as próximas pesquisas aí, tá? O que vai vir daqui para frente, mas agora, depois de visto que esse encontro com o Trump não melhorou em nada, eu tô para te dizer que o Lula vai ter problemas, né? Lembra? Nesse momento, a questão ainda não é tanto de posição na contagem de votos, lá nas intenções de votos. É mais a questão de você fazer apoio, segurar apoio de palanques e candidatos e coisa e tal nos estados e coisa e tal. Então, o Lula, de fato, né, tá com dificuldade nessa área. Ninguém quer apostar no Lula, tá todo mundo vendo o Lula como um cara velho, que a chance de ganhar é cada vez menor, né? Então, uma das expectativas é justamente ele mudar de nome, passar ou para o Fernando Haddad, para o Camilo Santana ou para o Geraldo Alckmin. A questão toda ele está segurando. Agora ele não vai mudar. Se ele for mudar, ele vai mudar lá para julho. E mudar em julho, ele vai ter o mesmo problema do Biden. Ele vai acabar ficando para trás, vai botar um cara que acabou de entrar, aí eles não vão ter como estruturar uma campanha em cima desse cara. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro já está definido, já está organizando a campanha, já tem toda a estrutura da campanha dele, tudo certinho lá, né? Aqui, ó, Lula como candidato tem plano B em curso, tá? Não decidi se vou ser candidato ainda. A frase de Lula foi dita numa entrevista para o Instituto Chupa Lula News em abril. E eu
falei para vocês, eu acho que não, ele vai ser candidato mesmo, cara. Eu acho que ele vai ser candidato. Até porque essa questão da derrota do Bessias bateu pessoalmente nele e ele sabe que a única maneira dele garantir que o Bessias vai entrar pro STF é se ele ganhar essa eleição. Porque se ele botar outro candidato no lugar, o outro candidato vai ter os interesses dele, né? Vai querer indicar outra pessoa. Então é muito pouco provável que o Bessias, muito provável que o Bessias rode. Lembra? O Bessias, tal como o Zanin, são indicações pessoais do Lula, tá? Nem o Bessias, nem o Zanin são pessoas ideologicamente de esquerda, mas são cachorrinhos do Lula, são fiéis ao Lula. É a pessoa que o Lula quer colocar ali para, né, o Lula garantir que não vão atacar ele, que não vão votar contra ele, que não vão fazer coisa contra ele, né? Aqui, ó. Lula, segundo repetem os que convivem com ele, está frustrado com a resposta do eleitorado ao seu governo. É muito engraçado. Eu falei para vocês, cara, o plano desse pessoal eles achavam que o Bolsonaro foi um acidente de percurso, foi um negócio ali, é só de tirar o Bolsonaro que as pessoas vão voltar a gostar do Lula e não sei o que lá. E não tem essa chance, cara. O Lula é passado. O Lula já era antiquado lá em 2003, quando ele assumiu a presidência a primeira vez, e já era velho, já tinha ideias velhas naquela época, né? Porque, de novo, quando eu falo velho, eu não quero dizer do ponto de vista físico, tá? Fisicamente eu sou velho também. Envelhecer, estamos todos envelhecendo. O problema são as ideias do Lula, que são ideias velhas, ideias que não se aplicam ao mundo de hoje, né? E ele achava que era só uma questão de destruir o bolsonarismo, que tudo ia voltar a ser normal e coisa e tal. Eles não perceberam que esse pessoal morreu, acabou. O PT já era, não tem mais nenhuma chance, né? E o eleitorado não responde. É o que eu falo para vocês. Eles tentaram censurar a internet, fizeram a lei lá das fake news lá, fizeram um monte de coisa para proibir o X e fazer isso, fazer aquilo, não sei o que lá, e no final das contas não conseguiram mudar a opinião das pessoas. Eu falei para vocês que isso ia acontecer. Lei das fake news, vão censurar, vão proibir, vão fazer um monte de coisa, não vai mudar o fato de que as pessoas, quanto mais elas conversam entre si, mais os brasileiros se percebem conservadores e religiosos, mais distantes do comunismo, mais percebem que o argumento socialista do Lula é uma bosta. E daí o pessoal se afasta do Lula, né? Aqui, ó. O Lula, por que o Lula está frustrado? O governo dele é uma bosta completa. Mas ele estava acostumado no passado de fazer governos bosta completa, mas a imprensa fazia propaganda, não sei o que lá, e o Lula, o pai dos pobres, não sei o que lá, e conseguir levantar o cara sozinho. Só que isso não funciona mais, a imprensa hoje não tem mais essa força. Repara o que ele diz aqui, ó. Ele reclama ainda da imprensa que não divulga os seus feitos, do PT que está empenhado na briga de ganha proporcional ao risco da disputa, né? Eu falo para vocês, a imprensa hoje em dia ela não tem mais a força que ela tinha no passado. Ela ainda tem muita força, tá? Não se iludam. Eu sempre deixo claro isso aqui, dizer que a Rede Globo não importa mais. Não, ela importa, ela tem importância. A tendência, com o tempo, à medida que o tempo for passando, ela ter cada vez menos importância. Mas ela ainda tem uma importância muito grande, né? Os jornais e coisa e tal ainda tem uma importância muito grande. E o Lula vê como se a imprensa não tivesse... Porque a imprensa antes conseguia fazer isso, agora ela não consegue mais. É engraçado como é que o pessoal reclama da internet nas redes sociais, dizendo que as redes sociais têm fake news, mas eu sempre falei isso. O que o Lula reclama é que antes ele fazia as fake news dele e conseguia impor essas fake news dele ao povo, usando a mídia tradicional. Como você tinha poucos elementos falando aquela mentira, as pessoas acabavam acreditando, não tinha um contraponto, não tinha um argumento, dizendo, não, isso está errado, hein? Não é assim não, hein? Então, agora o Lula não consegue mais isso. Ele não está errado, ele está fazendo o que ele sempre fez. O problema é que o mundo mudou. As ideias do Lula que funcionavam lá em 2003, 2006, nas eleições de 2002, 2006, né, que funcionaram, né, o Lula se elegeu e coisa e tal, não funcionam mais hoje. Hoje todo mundo vê a tranqueira que é esse governo Lula, só faz merda, só faz besteira, né? E aí ele está culpando a imprensa. E de certa forma o problema é da imprensa, mas não é da imprensa, não é que a imprensa possa fazer alguma coisa para corrigir, não pode. A imprensa está impotente hoje em dia, né? E não adianta também ele falar que não, que vamos fazer coisa na rede social, vamos botar robô para discutir, não sei o que lá, porque não adianta, as ideias do Lula são velhas, né? A declaração de abril ficaria assim num ponto intermédio entre a ameaça e o chamado às urnas, uma tentativa de Lula de sacudir a própria campanha. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é que essa fala do Lula de dizer que não se decidiu se vai ser candidato ainda, ele quer ser candidato. É isso que eu acho também. Tá? Eu acho que o Lula vai ser candidato por esses dois motivos. Primeiro, porque é um narcisista de merda, é um idiota que se acha muito forte, então ele vai ser candidato. E segundo, porque o PT não tem ninguém melhor. Não adianta.
né? Aí ele está falando aqui, ó, que essa declaração ficaria assim como uma ameaça, apenas uma ameaça. Mas agora que a coisa está degringolando com a questão do Messias, com a questão da dosimetria, com o fato de que ele não conseguiu dobrar o Trump de forma nenhuma lá nos Estados Unidos, né? Agora estão sendo dispostos aqui, expoentes do governo do PT, porém não estão dispostos a ser pegos de calças curtas. Nos laboratórios do Sidônio Palmeira, o ministro da SECOM, 3 nomes já foram testados como eventuais substitutos de Lula nas urnas: o Haddad, o Camilo Santana e o Geraldo Alckmin. Desses 3 aqui eu já falei para vocês, o meu medo é o Alckmin. Por quê? É o Alckmin se o Alckmin for com o apoio do PT, tá? Lembra? Não é o Alckmin ser candidato. O Alckmin ser candidato sozinho e ter alguém do PT ou ter alguém da esquerda forte, o Alckmin vai ter o mesmo desempenho que ele teve em 2018. Foi o quê? Foi 12%, 8% no primeiro turno, alguma coisa assim. E não vai sair disso, né? Por quê? Porque a polarização vai um pedaço para a direita, um pedaço para a esquerda, e vai ficar o Alckmin ali no meio e vai ficar com os 8%, 12% deles ali, não vai chegar a lugar nenhum. O risco é o Lula conseguir convencer o PT, convencer a esquerda a não ter nenhum candidato, e o candidato da esquerda ser o Alckmin. Por quê? Porque aí o Alckmin vai pegar todos os votos da esquerda e mais aqueles 12% que ele pega ali no meio do caminho, que é o pessoal do meio, e aí, meu amigo, aí é um problema, tá? É o que eu falo para vocês aqui, ó. Ele fala aqui, ó, Haddad se beneficia do recall das eleições de 2018, né? Em 2018 teve a campanha pro Haddad, coisa e tal, e o pessoal que faz campanha sabe como é que é, por mais que ele tenha perdido, né, o nome Haddad tá na cabeça das pessoas, né? E o problema do Haddad é justamente que ele é necessário em São Paulo, né? É crucial para fazer frente ao governador Tarcísio de Freitas. Isso é importante, sem dúvida. Mas vale lembrar que eles também têm o Márcio França lá, tá? Ele poderia botar o Márcio França como o candidato do Lula para fazer frente ao Tarcísio de Freitas em São Paulo, né? Sem contar que o Haddad lá em São Paulo, ele está numa posição bastante michuruca, né? Porque ele sabe que vai perder, né? E se ele perder e o Lula perder também, ele fica sem nada, né? Ele poderia se candidatar ao Senado, poderia se candidatar a deputado federal, ele ganharia com certeza e teria lá a carreira política dele seguindo. Agora ele está entrando num tudo ou nada para ajudar o Lula, né? É verdade, que ele vai perder em São Paulo, 100% de chance. Mas se o Lula ganhar no Brasil, beleza, ele vai receber um cargo lá de ministro, de alguma porra dessa, né? Mas o problema para ele é se ele perder em São Paulo e perder o cargo, o Lula perder também, né? Eles falam também sobre o Ceará, aqui sobre o caso lá do Camilo Santana, né? Que, segundo eu estou dizendo, ele tem uma coisa muito boa, foi bem avaliado e não sei o que lá. E o problema dele é que ele é um cara desconhecido, né? Um cara que teria começado do zero. Ele é conhecido no Ceará, ele foi governador do Ceará há um tempo, mas fora do Ceará ninguém conhece o cara, né? Então esse é o problema. E ainda tem o risco de ser tragado para as eleições estaduais caso o Eumano de Freitas, que é o candidato do PT, agora se mostra incapaz de conter o Ciro Gomes. Eu diria que o Ciro Gomes vai ganhar lá no Ceará, tá? Isso vai ajudar o Flávio pra caramba. Mas enfim, esses 2 nomes aqui, se o Lula for para qualquer um desses 2 aqui, eu acho que não vai. O Alckmin é o que eu tenho medo, como eu expliquei, né? O Alckmin, mais que substituto de Lula, representaria uma tentativa de ampliar o alcance eleitoral da chapa presidencial em direção ao centro. É por isso que é tão perigoso, como eu falei. Ele tem que o Lula tem que garantir os votos da esquerda para o Alckmin e mais os 12%, 8% que o Alckmin tem. Aí ele teria uma vantagem grande, né? Ele pegaria o pessoal do Centrão, que não iria para o Flávio, né, porque o Alckmin é considerado mais de centro do que o Flávio. Para o pessoal os amantes da terceira via, preferem o Alckmin do que o Flávio. E daí, como ele juntaria com isso os votos da esquerda, o Alckmin teria uma vantagem muito grande, né? Aqui, ó. O perfil moderado do ex-tucano foi usado com sucesso em 2022 para dirimir resistências a Lula. Sua grande desvantagem é que ele está no PSB. E para a parte do PT é um outsider até hoje. É lógico que é um outsider, né? O pessoal do PT considera o Haddad um outsider, cara. O pessoal do PT, isso é outra coisa que o Lula fala aqui também, as brigas internas do PT, né? O pessoal tem rolado umas brigas internas na campanha do Flávio também, né? O Eduardo Bolsonaro com o pessoal aqui no Brasil, e briga do Nicolas, que não sei o que lá. Você sabe que você briga pelo poder, né? Esse pessoal já está considerando que o Flávio vai ganhar e já está disputando quem é que vai pegar cargo, quem é que vai pegar isso aqui. Eu acho um absurdo isso. Tinha que estar todo mundo junto para trabalhar para o Flávio ganhar. Depois decide quem que vai fazer o que é isso aí. Depois o Flávio, que é o cara, tem que decidir a parada, né? O meu amigo Flávio é que vai decidir isso daí. Mas enfim, né? Só que, é o que eu falo para vocês, a esquerda é muito pior nisso. Tem muito mais briga. A briga deles é mais oculta, é mais interna, mas não é menos feroz, tá? Ao contrário, o pessoal adora um cancelamento, adora destruir a vida do outro.
Então, isso é um problema, né? Ou seja, existe o risco de, se o Lula escolher o Alckmin, do PT não acompanhar, o PT simplesmente se rebelar e falar que não sei o que lá. E outro problema é, o Alckmin como cabeça de chapa não levaria o número 13 às urnas. Isso é um problema que eu não tinha pensado, realmente. Isso é um problema para o PT, tá? Um problema para a esquerda. Por quê? Porque o pessoal que vota na esquerda são dois níveis, né? O pessoal muito rico, a elite aristocrática socialista brasileira, e a base da pirâmide, né? O pessoal burro pra caralho e pobre pra cacete, né? E aí, ou seja, o pessoal, se trocar um número, é capaz do pessoal errar e não votar certo nesse caso. Então, isso é um problema realmente para esse pessoal, né? Para estrategistas, a mudança pode gerar confusão entre eleitores e produzir uma onda de votos nulos. É verdade, isso pode. Ué, teve muita gente que votou no Tarcísio, votou 22 no Tarcísio lá em São Paulo. Né, o Tarcísio era o número 10, né? Embora ele fosse apoiado pelo Bolsonaro, ele é do Republicanos, inclusive, né? Então tá aqui, ó. Próceres do governo do PT tratam o plano B para a candidatura do Lula. Não acredito até hoje que ele desistirá da eleição. É o que eu falo para vocês, eu também concordo. Vai ser o Lula mesmo. O Lula não vai desistir por esses dois aspectos. É um doente mental narcisista. E além disso, o PT não tem nenhum nome que realmente possa substituir o Lula nesse caso, né? Agora, o que poderia levar a essa desistência do Lula? E aí o fato se começar a campanha e o Lula não conseguir recuperar. A campanha, lembra, começa em julho, depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa em meados de junho e termina em meados de julho. Depois de meados de julho, aí começa a campanha para valer. Se o Lula não reagir nesse início da campanha, é possível que ele desista. Eu acho pouco provável. Eu acho que vai ser o Lula mesmo. Mas eles estão dizendo aqui que talvez ele desista, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, prefiro que seja o Lula mesmo, para ele perder e ficar bem humilhante para ele perder para o Flávio Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.